Na verdade, é uma boa questão, é uma boa pergunta, e para compreendermos exatamente essa questão, nós vamos precisar ler alguns textos que podem ajudar-nos na compreensão da questão. Dizer aqui que na Bíblia nós temos diversos textos que retratam a respeito da pessoa de Deus Pai, inclusive da pessoa de Deus Filho. Para quem de fato acredita em Trindade, também chamada divindade, porque são termos sinônimos, não existe diferença entre trindade e divindade. Trindade e divindade é a mesma coisa. É a mesma coisa. É tal como se fala em língua portuguesa, termos sinônimos. Então, na perspectiva bíblica, são termos iguais. sinônimos. Quando você fala da trindade, está falando da divindade. Quando está falando da divindade, é a mesma coisa falar da trindade. Então, pode usar os dois termos. Então, nós temos vários textos. E, por exemplo, quando você estuda detalhadamente Gênesis capítulo 1, verso 1, Gênesis capítulo 1, verso 1, aí nós temos a figura tanto da pessoa de Deus Pai e o Filho. Por que nós usamos, na verdade, o termo filho? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, em vários textos neotestamentários, estou a me referir a textos do Novo Testamento, não do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento, nós temos aí vários textos que aparecem esse mesmo termo, ou essa mesma expressão, Filho de Deus. Então, daí que os primeiros leitores, claro que compreendiam, muitos deles, que é uma expressão que referia-se àquele que os profetas do Antigo Testamento profetizaram, o Messias. Então, quando veio como Deus entre os homens, vivendo aqui na terra, então este também usou a mesma expressão referindo-se a si mesmo, Cristo Jesus. Então, nós temos lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, a figura de Deus Pai, porque o texto, por exemplo, o texto hebraico diz Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'aretz. Bereshit, nós temos aí o termo hebraico Reshit, que, na verdade, vários teólogos, comentaristas bíblicos, vários intérpretes da Bíblia, aplicam ou interpretam como também referindo-se à pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Porque o Reshit no hebraico traz consigo vários significados, como, por exemplo, primazia, primeiro. E antes de continuar dando outros significados, esse mesmo termo Reshit provém de uma outra palavra hebraica que quer dizer Rosh, que significa cabeça. E ele, Cristo Jesus, é a cabeça, de acordo com o que nós temos no Novo Testamento. E eu vou apresentar já alguns textos. Mas aí Jesus Cristo, a ser a cabeça, não confunde com a figura do Pai? Não, não. Aí no texto bíblico de Gênesis 1, verso 1, não confunde, porque primeiro, Reshit, aí estamos a falar da pessoa de Cristo Jesus. Ele é o cabeça, ele é o princípio. Outro significado, começo, primazia, primeiro, significa também principal. E estes significados são enquadrados nos textos bíblicos na pessoa de Cristo Jesus. O estimado ouvinte pode, por exemplo, confirmar isso com base a Colossenses 1, Colossenses capítulo 1, verso 15 a 18. E para além de Colossenses 1, verso 15 a 18, eu vou fazer uma questão de ler rapidamente aqui, enquanto o irmão Sebastião vai me ajudando aí também num outro texto, onde podemos ver esses significados. Colossenses. Não, você vai pegar Apocalipse.
Apocalipse. Vai pegar Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 1, vai ler o verso 5. Também nós vamos encontrar lá a palavra, uma outra palavra para reshit, um outro significado, é primogênito. Verso 7. Sim. Verso 5. Sim. Apocalipse 1, verso 5. Mas deixa-me ler primeiro aqui. Aqui em Colossenses. Ok. Então diz o seguinte, Colossenses 1, verso 15 a 18. Texto escrito pelo apóstolo Paulo, diz assim. E é interessante que acima do verso 13, a epígrafe é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então, aí, dentro desse bloco de texto, no verso 13, até exatamente em diante, terminando todo o bloco, vai retratando da excelência da pessoa e da obra de Cristo Jesus. E o verso 15 vai dizendo, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse primogênito é um significado dentro lá do reshit. Primogênito de toda a criação. De toda a criação. Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. Ou seja, aqui é mais uma compreensão para nós de que Jesus foi o agente principal de toda a criação. Por meio dele todas as coisas vieram a existir. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Nós falamos que o reshit provém do rosh, que é cabeça. Já está aqui a palavra cabeça. Ele é o princípio, temos mais outra palavra, princípio, significado do reshit, o primogênito, outro termo, de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. O último termo, primazia, outro significado do reshit. Agora pode ler Apocalipse, por favor. Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, ele é o primeiro filho. Exato. Que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Então, aí vai aparecer primeiro, em outras... você está usando... Essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Exato. Para quem está usando a Almeida, a revista atualizada, segunda edição, ou a corrigida, e provavelmente a King James e a NVI, nova versão internacional, vai aparecendo exatamente primogênito, que também é parte do reshit. Então, Jesus está ali, Deus, Elohim. Eu falei Bereshit bara Elohim. Está aí a figura de Deus, o Pai. Agora, é interessante notarmos também isso no verso 26. Por mais que seja de forma assim, subentendida, mas o texto, pelo menos, é claro. Gênesis capítulo 1, verso 26. Quando diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, dá a ideia de que, para a criação do homem, não apenas estava ali uma pessoa, mas mais de uma pessoa. Ou seja, a própria divindade, a própria trindade. E outro texto que poderia nos ajudar, já não vamos ler por causa do tempo, vou mencionar alguns, é Mateus 3, aí nos versos 13 a 16. E outro texto também que pode nos ajudar é exatamente João 10, verso 30. Lá em Mateus 3, verso 13 a 16, temos a figura de Cristo Jesus sendo imergido nas águas batismais, sendo batizado por João Batista, e Deus Pai, lá nos céus, clamou, este é o meu Filho amado em que me comprazo, e Cristo Jesus estava sendo mergulhado lá nas águas. E João 10, verso 30, Jesus falou, eu e o Pai somos um. E no capítulo 12 de João, verso 45, Jesus falou, aquele que vê a mim, vê aquele que me enviou. E em João capítulo 6, verso 38, ele fala de que ele foi enviado pelo Pai.
Então, de forma conclusiva, o que podemos dizer? Na verdade, Deus é uma pessoa, Deus Pai. Jesus, retratado como filho, nos textos do Novo Testamento, também é uma pessoa. Significa que eles são um. Em que sentido? Quando, por exemplo, Jesus fala em João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Eles são um em natureza, um em propósito e um em caráter. Repito, quando se diz que eles são um, é apenas de que eles são um em natureza, um em propósito e um em caráter. Isto sim é que os torna um. Mas senão são pessoas distintas uma da outra. Ok. Vamos então para a questão do amigo Costa Luciano sobre Isaías 65, verso 20. Isaías 65, verso 20 faz aí referência de que o jovem vai morrer com 100 anos. E a questão do nosso amigo, se a Bíblia diz que já não haverá morte, como é que os jovens ainda morrerão com 100 anos? Pastor Filipe, haverá morte ou não lá no céu? Na verdade, E se haverá, então há ou não há contradição? O capítulo 65 de Isaías é um capítulo que teologicamente é compreendido como um capítulo de duplo alcance. Duplo alcance, um capítulo de duplo alcance. Por quê? Porque retrata sobre dois momentos. O primeiro momento tem que ver com a felicidade ou as promessas que seriam cumpridas, promessas feitas pela pessoa de Deus que deveriam se cumprir na vida do seu povo depois que saíssem do cativeiro babilônico. E a segunda forma de explicação, porque eu falei é um capítulo de duplo alcance, a segunda forma de explicação é que o próprio capítulo também retrata sobre algumas coisas que poderão ser evidentes na nova terra. Então, nem todos os versos do capítulo 65 devem ser jogados ou interpretados como parte da realidade do novo céu, da nova terra. Apesar de que acima do verso 17, a epígrafe retrata sobre novos céus e nova terra. Mas o contexto refere-se a dois momentos, a dois acontecimentos. Eu vou dar um outro exemplo, vou voltar já aqui, vou dar um outro exemplo de um capítulo de duplo alcance, é Mateus 24. Mateus 24, Jesus falou de alguns elementos que se tornariam evidentes no ano 70 da destruição de Jerusalém e outros elementos que não aconteceria naquele ano, naquele período, mas que estão apontados para pouco antes da volta dele, da segunda vinda dele cá na Terra. Então, é mais ou menos assim que funciona Isaías, capítulo 65, também, verso 20. E deixa aqui dar a conclusão, exato, é o seguinte, o verso 20 não tem nada a ver com a realidade do novo céu, da nova terra. Mas o verso 20 tem que ver com a realidade que o povo de Deus, depois que saísse do cativeiro babilônico, estaria enfrentando. Ou seja, a promessa por parte de Deus é que, mesmo que exista a morte, porque afinal de contas, Paulo fala em Romanos 5, verso 12, de que pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e a morte passou, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado trouxe a morte passou a todos os homens e todos pecaram. Por mais que exista o pecado, mas Deus fez uma promessa de que esses teriam uma vida um pouquinho mais longa. Quer dizer que não morreriam tão cedo. Teriam uma oportunidade de viverem um pouquinho mais. Até exatamente aí a idade que o verso faz
faz referência de que não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Ou seja, isso aqui é algo que aconteceria na pátria, que é Jerusalém, onde o povo voltaria depois que saísse do exílio, do cativeiro babilônico. São promessas apenas da parte de Deus que seriam evidentes, mas nada tem que ver com a realidade do novo céu e da nova terra. Por quê? Porque no novo céu e na nova terra não haverá maldição. Esse texto está falando de que quem pecar até os 100 anos será amaldiçoado. Mas quando lemos Apocalipse capítulo 22, verso 3, lá diz que não haverá mais sombra de maldição no novo céu, na nova terra. Então, é só para a Talvez gente aqui para perceber clarificar, nessa versão que tenho, sim, diz que nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. exato. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Exato. Morrer aos 100 anos será morrer moço. E não chegar aos 100 anos será uma maldição. Então, aqui está muito claro. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje, para quem quer usar essa versão. Então, é exatamente uma promessa da parte de Deus que se cumpriria em Jerusalém depois que o seu povo voltasse do cativeiro babilônico. Então, quero dizer que lá no céu não haverá mesmo morte. Não, no céu não haverá morte. Morte é coisa aqui da terra por conta do pecado. Nós teremos já um corpo glorificado até lá, com base a 1 Coríntios 15, 52 a 54 e Apocalipse capítulo 21, verso 3 a 4, diz que Apocalipse 21, verso 3 a 4, e em especial o verso 4, diz que não haverá morte, não haverá dor, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá sofrimento, nunca mais haverá morte. E Apocalipse 22, verso 3, diz que nunca mais haverá maldição. Então, isso não fará, essas coisas ruins não farão parte da realidade da nova terra. Da nova terra. Sim. Vamos então à questão do Fortunato Lumbo. Ele pergunta quantos dízimos existem. Ele faz aqui referência dos textos do número 18, verso 26, Levítico 27, verso 30 e também o Deuteronômio 14, verso 28 até 29. Os dízimos também estão classificados? Olha, na verdade, alguns comentaristas bíblicos e alguns estudiosos da Bíblia, alguns já fizeram um estudo relativamente a isso, e isso está publicado até em artigos por aí, de que até mesmo nos tempos bíblicos, de acordo com as interpretações destes comentaristas bíblicos e estudiosos, que inclusive escreveram artigos por aí, é de que existiam 3 tipos de dízimo. 3 tipos. O primeiro compreende-se com base a Levítico capítulo 18, verso 22 até 25. Levítico, é isso mesmo, Levítico capítulo 18, deixa aqui pegar, Levítico 18, sim, onde nós temos aí, inclusive, Levítico a classe 18. Dos levitas, sim, temos aí a classe dos levitas, que também davam, inclusive, o dízimo. Deixa aqui pegar rapidamente o texto. 18. Enquanto eu pego o Levítico, o irmão Sebastião pode pegar Deuteronômio, capítulo 14. Vamos ler o verso 22. Eu estou pegando aqui Levítico. 22, verso... Ok. Levítico 18. A começar... Ok, deixa eu pegar aqui, 22, qual começar?
Não, vamos pegar o Números 18, perdão. Número 18. Sim, número 18, não Levítico. Ok. Número 18. Vem depois de Levítico, o livro de Números. 18, verso 26. 22 a 25. Uhum. Podemos ler até 26. Ok. Número 18, verso 22 a 26. Sim, eu tenho aqui já. Aqui em Números capítulo 18, o estimado ouvinte pode fazer um exercício de ler o verso, o bloco que retrata sobre os dízimos e os levitas, começando no verso 21 até exatamente ao verso 32. Mas aqui no verso 21, pelo menos até aqui 26, diz assim: Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço, que prestam serviço da tenda da congregação. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. Vou saltar aqui no verso 24, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Verso 25. Disse o Senhor a Moisés, também, verso 25 e 26, ok? Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Então, esse é o primeiro tipo que os levitas recebiam e eles também tinham que dar. E como eles recebiam de dízimo, tirando dízimo também para devolver, então é ali onde a gente usa a expressão dízimo dos dízimos. Eles davam dízimo de dízimos que eles recebiam. Esse é um tipo então, de esse é um tipo. Esse é um tipo. O segundo tem que ver com Deuteronômio 22, Deuteronômio 14, verso 22 até 27, que retrata indubitavelmente do segundo dízimo. E o terceiro, que é apresentado por vários estudiosos e comentaristas em vários artigos por aí, o terceiro tipo é exatamente aquele que era recolhido para ajudar os pobres, que encontra-se em Deuteronômio capítulo 14, no verso 28 e 29. O texto, inclusive, que o ouvinte deu. Ok. Então, são esses três. Está aceito. O sinal da besta é simbólico ou literal? Olha, estamos com pouco tempo. Quando nós estudamos sobre a marca da besta, sinal, marca é a mesma coisa sinal. Não há diferença quando se fala de sinal da besta, marca da besta. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Marca da besta é a mesma coisa, sinal da besta. Quando se fala do sinal da besta, é a mesma coisa falar da marca da besta. Na Bíblia, por exemplo, nós temos o sinal, a marca de Deus. Sinal de Deus ou marca de Deus. Também sinal, marca, quer dizer o selo. O selo. Então, qual é o sinal? Qual é a marca? Qual é o selo de Deus? Quando estudamos Ezequiel, capítulo 20, verso 12, e Ezequiel 20, verso 20, a gente entende que o sinal, a marca, o selo de Deus é o sábado. Isso também compreende-se à luz de Êxodo capítulo 31, verso 13, quando fala, e lhes dei os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e vós. Então, a gente tem essa compreensão
que de fato, inclusive fazendo correlação com Êxodo 20, verso 8 a 11, sem dúvidas, o sábado é o selo, é o sinal, é a marca de Deus. Já o sinal, a marca, o selo, o selo do diabo é exatamente o contrário. É o sábado espúrio. E qual é o sábado espúrio? É exatamente a santidade do domingo. Ou seja, domingo sendo considerado como o dia santo em substituição ao sábado sagrado. Então, nesse momento, alguém já recebeu o sinal ou marca da besta? Ainda não. Quando nós estudamos Apocalipse 13, que retrata sobre a marca da besta, nós entendemos de que o sinal ou marca da besta será concedido para aqueles que são desobedientes aos mandamentos de Deus. Isto em um momento quando for promulgado o decreto dominical. Depois que for promulgado o decreto dominical, só assim é que as pessoas receberão a marca, o selo ou o sinal da besta, que será o domingo. Ainda não é o domingo, mas será o domingo quando for promulgado o decreto dominical. O sinal é simbólico ou literal? A questão de ser simbólico ou literal não tem que ver com alguma coisa que será implementado em nosso corpo, mas a aceitação. Como é que a gente vai compreender isso? É a questão do ouvinte. Sim, é a questão do ouvinte. Era simbólico ou literal? Sim. Perceba, amado ouvinte, Apocalipse 13, verso 15, só lendo esse texto rapidamente. Lembrando que já não temos muito tempo, já temos 2 questões por responder. Exato. Vamos aqui rapidamente. Diz assim, Apocalipse 13, verso 15... E lhe foi dado comunicar fôlego e a imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Essa ideia de marca na mão direita é exatamente um símbolo de trabalho. Você vai ter que trabalhar no sábado e descansar no domingo, respeitando como dia santo. E na fronte é um símbolo de aceitação. Você concorda que, de fato, você aceita que o sábado deve ser substituído pelo domingo. Então, é exatamente nessa vertente. Ok. Pastor Filipe Dum, a besta, o sinal da besta, é literal ou simbólico? O sinal da besta, falando em literal ou simbólico, vamos dizer que, na verdade, a linguagem aqui é simbólica, mas referindo-se à aceitação do domingo como sendo o dia do domingo que será o sinal, a marca, o selo da besta. Pastor, vamos às seis doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existe diferença entre as doutrinas e 28 crenças fundamentais? Na verdade... Alguns membros tendem a confundir. Quando falam de 28 crenças, pensam que são as doutrinas, pensam que são as crenças. Então, o Fortunato Carias aqui pergunta, afinal existe diferença? Quais são as 6 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ok, eu vou iniciar dizendo o seguinte, a palavra... Lembrar que temos pouco tempo. Temos pouco tempo. A palavra doutrina provém do latim doctrine. Doutrina provém do latim doctrine, que significa ensinamento. E, por exemplo, vamos direito, as 28 crenças não são exatamente as doutrinas. Por isso que há essa diferença entre 28, a que chamamos de crenças fundamentais, essenciais, e outra parte, a que nós chamamos de doutrinas. Doutrinas são exatamente 6. As crenças são 28. Uhum. As 28 crenças estão dentro das 6 doutrinas. E quais são essas 6 doutrinas? Uhum. Temos, primeiro, a doutrina de Deus. Uhum.
Segundo, temos a doutrina da salvação. Uhum. Terceiro, temos a doutrina da igreja. Uhum. Quarto, temos a doutrina a doutrina, ou seja, deixa eu repetir. Primeiro temos a doutrina de Deus, porque eu saltei um, Uhum. por isso que estou repetindo. Primeiro temos a doutrina de Deus, depois temos a doutrina do homem, segundo. Terceiro temos a doutrina da salvação. Uhum. Quarto temos a doutrina da igreja. Quinto, temos a doutrina da vida cristã. Uhum. E sexto, temos a doutrina dos últimos eventos. Está respondida a Então questão. são essas 6 Pastor, doutrinas. alma e corpo, existe diferença? Mateus capítulo 10, verso 28, é o texto que nós lemos que exatamente retrata sobre esse assunto. Quando Jesus fala exatamente da alma lá em Mateus capítulo 10, porque essa pergunta aqui acredito que mexeu. Só um minuto. Um minuto, Vamos não fechar é? o programa, pastor. Ok. Quando Jesus fala, veja que o texto diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Primeiro é que Jesus aqui não apoia o dualismo, não apoia aqui o dualismo grego entre alma e corpo, porque a filosofia grega era de que existia diferença, ou existe diferença entre alma e corpo. Ou seja, a alma é uma entidade fora do corpo. Alma é uma coisa, corpo é outra coisa, que nada tem que ver com uma questão de igualdade, como a gente compreende com base a Ezequiel 18, verso 4, de que uma alma é exatamente uma pessoa, um corpo. Não. A filosofia grega, o dualismo grego não considera dessa forma. Já Jesus, que foi exatamente um judeu, ele, ao falar sobre esse assunto, porque ele fala exatamente para o público judaico, porque o Evangelho de Mateus foi escrito exclusivamente para os judeus, aqui nós entendemos que o ensino judaico não fazia essa diferença como a filosofia grega, essa diferença do corpo e da alma. Então, aqui quando Jesus fala da alma, ele indubitavelmente refere-se nada mais, nada menos da vida eterna. Em outras palavras, quando Jesus fala, não tem mais os que matam o corpo, ele quer dizer de que não tema aqueles que podem tirar a sua vida presente, que é o corpo. Uhum. E quando ele fala de que corpo e não pode matar a alma, ele está dizendo, mas sim aquele que também pode tirar a vida eterna. Então, alma nesse contexto Jesus aplica para referir-se à vida eterna. Pastor Filipe Dube, muito obrigado pela sua presença. Obrigado também, estimado amigo, que ligou para aqui. Aqueles que não ligaram também, nós agradecemos. É desta forma que termina mais uma edição do seu programa A Bíblia Responde. Trabalharam para si com amor e carinho Zacarias dos Santos, Gonçalves Vieira, Domingos Chiquete e Manuel Costa. Ele vai matar o